Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Agronomia. Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 10 sobre o cultivo de chuchu da disciplina de olericultura. Bem, o chuchu é uma espécie da família das cucurbitáceas com grande importância no desenvolvimento e no crescimento da economia nacional. Alguns estados produzem muito mais do que outros, relacionados principalmente a características de clima. Nós vamos falar basicamente sobre essa cultura agora. É uma cultura que é rápida. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor no curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 10 sobre o cultivo do chuchu da disciplina de olericultura. Falaremos então sobre essa cultura, que é da família das cucurbitáceas, que tem grande importância econômica na nossa região. Bem, o chuchu é da família cucurbitácea e o nome científico dele é Session edule. Ela é uma cucurbitácea cultivada como olerícola e é nativa aqui da nossa América Latina. Em outras regiões da América Latina, ela é conhecida como chayote. Então, se alguém fizer uma viagem para algum outro país da América Latina e encontrar no cardápio a opção de chuchu, não vai vir com esse nome, vai vir como chayote, né? Então, é uma planta que é cultivada há bastante tempo aqui nessa região. Aqui é uma caracterização do chuchu, né? A gente tem como nome científico Session edule, família Cucurbitaceae, é um grupo de hortaliças fruto, e o consumo é de forma imatura. Não se consome chuchu na forma madura, justamente por ser um fruto que é consumido ainda na fase verde. Ele maduro, ele diminui bastante as características organolépticas, sabor, então ele não é tão consumido de forma madura, e sim de forma imatura. Bem, normalmente os frutos das cucurbitáceas, nós tivemos uma aula anteriormente sobre isso, né, sobre a abóbora, a melancia, são frutos ricos em água e normalmente não são tão nutritivos, né? Embora tenham baixo valor nutritivo, elas desempenham um grande papel na alimentação humana, especialmente nas regiões tropicais, onde o consumo é muito elevado. A gente se inclui nessa região tropical. Durante muito tempo, né, o chuchu ele foi consumido por povos aqui da civilização que habitava a América, né? Então aqui a gente tem uma planta de chuchu, as folhas ali da planta e o fruto no ponto de consumo, né? Fruto imaturo. A produtividade brasileira ela varia entre 50 e 80 toneladas por hectare e em algumas regiões, como é o caso do Distrito Federal, pode chegar a 150 toneladas por hectare. Isso está muito relacionado, pessoal, com as características edafoclimáticas, principalmente climáticas da região do Distrito Federal. Climas muito mais amenos, temperaturas muito mais baixas, e daqui a pouquinho a gente vai ver essas características que são favoráveis para o crescimento dessas plantas. Antes disso, nós falaremos um pouquinho sobre a morfologia do chuchuzeiro. Então, o chuchu é um fruto carnoso, tipo pepônio, originário do ovário inferior da flor. Então, se a gente pegar a flor do chuchu, a gente vai ver que ela tem um ovário ínfero, né? Ela fica na parte de baixo ali da base das pétalas. Então, esse chuchu, ele vai ter essa característica de fruto. A gente pegar um fruto de chuchu, a gente vai ter um pedúnculo, que é essa parte mais superior. Nós vamos ter os gomos que formam, né, o formato do chuchu. Os sulcos, que são essas entradas entre os gomos ou os lóbulos, e a base do chuchu. Fazendo um corte transversal, a gente vai verificar esse fruto tendo uma casca, morfologicamente chamada de epicarpo, o centro dessa polpa, né, que seria o mesocarpo, e a gente tem ali o endocarpo ainda entre o mesocarpo e o epicarpo. E aí nós teríamos ainda a semente. Então, é uma imagem aí lateral, uma vista lateral desse chuchu cortado. Sobre propriedades nutracêuticas, a gente sempre vem falar que o chuchu ele não tem tantas propriedades nutracêuticas, mas alguns autores
já traz como uma fonte de potássio e fornecedores de vitaminas, como é o caso da vitamina A e da vitamina C. Além disso, ele é fonte de alguns outros minerais, como ferro, magnésio, potássio e cálcio, além de possuir um elevado teor de fibras. Então, às vezes, nutricionalmente, ele não é tão colaborativo, mas ele faz papel no teor de fibras, ajudando ao intestino funcionar bem. Então, é importante o consumo desse elemento, desse alimento. As cultivares, que é talvez a parte mais agronômica, mais interessante para a gente, existem diferentes cultivares. Essas cultivares variam de acordo com o formato, aspecto de superfície e a coloração. Então, nós vamos ver algumas dessas cultivares, que isso vai fazer com que, dependendo da demanda da região, a gente escolha uma ou outra cultivar para poder produzir, né? Em termos de coloração, nós temos aí o chuchu verde escuro e o verde claro e um chuchu branco creme. Isso vai depender de região para região em que os consumidores preferem. Na nossa região a gente tem bastante chuchu verde escuro e o verde claro, e é raro a gente ver esse chuchu branco creme. Mas em algumas regiões mais do sul do país a gente pode encontrar esse chuchu mais, essa coloração um pouco mais clara, né? Quanto ao formato, a gente verifica um mini chuchu, aqui nessa imagem da esquerda, um chuchu pequeno, um chuchu que não tem essa ponta, né, bem aprofundada, então a gente consegue observar diferenças morfológicas de acordo com essas características. Então isso está relacionado às regiões que produzem um ou outro com a clientela, com os clientes que têm essa preferência. Aqui é uma classificação de tamanho, né, desse chuchu. A gente observa, por exemplo, que são divididos em classes. A gente tem a classe 100, são todos aqueles frutos menores que 250 gramas. A classe 250, que são menores de 250, maior que 250 até 350 gramas. Classe 350, que vai de 350 a 450 gramas. E a classe 450, que são frutos maiores que 450 gramas. Normalmente a gente tem uma preferência dos consumidores por a classe 250, que são frutos entre 250 e 350 gramas, né? A gente vê, além da coloração, além do formato, preferência por tamanho também desses frutos. Bem, como eu falei, a gente tem um clima favorável para a produção de chuchu na região do Distrito Federal. É um Planalto Central, uma região bem elevada, que tem um clima bastante favorável. Qual seria esse clima, né? Então, o chuchu ele produz bem em temperaturas entre 18 e 27 graus Celsius, né? Então, essa variação de 9 graus ela é importante, o máximo, né, 9 graus. Temperaturas abaixo de 18 reduzem a viabilidade do pólen e a produtividade, consequentemente, e entre 10 e 18 a planta só entra em processo de vegetativo, né, e ela não vai florescer. Em regiões muito frias, abaixo de 18 graus, também é prejudicial para o desenvolvimento da planta. Bem como temperaturas muito altas. Ela, embora seja daqui da América Latina, ela prefere temperaturas de até 27 graus. Ventos fortes também é prejudicial para o desenvolvimento. São plantas que não são tão rústicas quanto plantas de abóbora, por exemplo, e ventos fortes podem danificar as ramas e interferir na ação dos polinizadores. Ela é uma planta que precisa da ação dos polinizadores, ela é entomófila, então os insetos precisam ajudar a fazer esse processo de polinização. O clima também, características de temperatura, o clima, chuvas intensas podem afetar o desenvolvimento da planta, o florescimento e a polinização. Então é importante que a gente tenha a temperatura, regiões que não tenham precipitações tão elevadas, é importante observar o histórico de chuvas dessas regiões. Características de solo, é importante que se tenha solos de textura média para o bom desenvolvimento dessas raízes, solos profundos, então por isso os latossolos do cerrado, embora sejam pobres quimicamente, eles são importantes para o desenvolvimento dessas raízes, e o pH ideal próximo à neutralidade, ali entre 6,5 e 7, né? Então são regiões, épocas, tempos, climas, solos importantes para o desenvolvimento, por isso que o Distrito Federal se destaca. Plantio, toda aquela característica de fertilidade que a gente viu, fazer análise de solo com pelo menos 120 dias, 90 dias antes do plantio, fazer a correção da acidez se tiver demanda, né, para elevar a saturação de base pelo menos para 70%, fazer a aração, fazer a gradagem e aí sim fazer o plantio das mudas, né, que as mudas que são utilizadas são os próprios frutos pré-brotados. Utilizar canteiros de 2 a 2,5 metros. A gente vê muito comum nas fazendas, alguns pequenos produtores fazerem as covas e não utilizar canteiros, né? Mas pode-se fazer os canteiros para arar, gradear esse solo, para melhorar o desenvolvimento dessas raízes dessas plantas. Aqui tem um sistema de condução, em forma de parreira.
Lembrando que parreiral é um sistema de condução. A gente vê muito aluno, muita pessoa ainda confundir, falar que é um parreiral e aí as pessoas sempre ligarem à uva. Na verdade, a parreira é o sistema de condução, a planta de uva é a videira. Aqui da mesma forma, o chuchuzeiro é a planta que produz o chuchu e o sistema de produção é o parreiral. Então aqui a gente tem um esquemático, aqui no modelo esquemático da produção. A gente teria mourões mais grossos nas extremidades, mourões mais finos a cada 5 metros, e a cada 2,5 metros, uma estaca para fazer com que essa planta cresça e tenha uma condição, né, por ela ser uma planta trepadeira, ela conseguir desenvolver bem as partes aéreas e produzir os frutos. Né? Aqui eu tenho um pé de chuchu, né, uma planta de chuchu em uma área de produção pequena, um pequeno produtor, uma agricultura de subsistência, a gente vê alguns problemas, né? Por exemplo, a quantidade de folhas secas que não foram retiradas, a formação de microclima. Então, é importante que esse parreiral ele seja grande, como a gente viu na imagem anterior, para que essa planta não fique tão amontoada. Esse amontoamento faz com que haja produção de microclima. E essa formação do microclima favorável ao desenvolvimento de doenças. Né? Então, principalmente, a gente vai ter orígio, vai ter problemas relacionados a fungos de folhas, né? Doenças fúngicas. Plantio. Utiliza-se os frutos maduros com início de brotação. Então, o próprio fruto de chuchu é a nossa muda, né? A nossa semente. Coloca-se no solo sem cobri-lo para evitar a podridão. Então, ele inicia o processo de brotação, já com a parte aérea, utilizando as suas reservas, depois ele vai enraizar. A gente cobrir, ele não vai utilizar de forma adequada a sua reserva e vai apodrecer antes de enraizar. Então, é importante que ele fique só colocado sobre o solo, né? Aqui já é uma muda, né? Um fruto de chuchu brotado que pode ser utilizado. Está vendo que ele emite primeiro a parte aérea e ainda está utilizando as suas reservas para depois, aqui desse ponto, ele emitir a parte radicular. Então, se a gente cobrir isso antes da raiz estar sendo formada, na verdade nem precisa cobrir, ele vai ser prejudicado o seu desenvolvimento. Espaçamento variável varia da espécie, da variedade, perdão, pode ser de 5 por 5, o mínimo, até 12 por 12. Então, para dar condições dessa parte aérea da planta, das folhas, dos ramos, se desenvolver. Né? Custo de produção. 35% do custo de produção de chuchu é para controle de pragas. Então, são várias essas pragas que atacam o cultivo. Mão de obra mais 17%, mão de obra relacionada à praga mais 18%, manejo da cultura 6%, seleção de frutos 6%, limpeza 6%, sanidade geral 6% e mão de obra relacionada à sanidade mais 6%. Então a gente vê que pragas com mais de 52% aí voltado a pragas e doenças, né? Então a gente tem muito problema com pragas na cultura do chuchu. Então é importante fazer um manejo adequado, um manejo integrado dessas pragas para evitar desenvolvimento. Aqui algumas plantas, né, uma imagem de dentro do parreiral de chuchu, a gente vai conseguir ver os frutos já em ponto de colheita, né? Então a colheita ela vai ser feita manualmente, né, por baixo desses pés de chuchu, vai se fazendo o corte e passando elas para a caixa de isopor, para a caixa de papelão ou para a caixa de madeira para fazer o transporte, né? Dentro da parte de pós-colheita de frutos de chuchu, a gente encontra alguns danos que são classificados como danos graves, danos leves, né, ou danos variáveis. A gente tem, por exemplo, danos graves são as podridões. Então, frutos com muita podridão, eles podem ser descartados pela revenda, pela feira ou pelo supermercado. Então, existem algumas classificações. Então, frutos com podridão, frutos murchos, descolorados, com danos profundos causados por insetos. Às vezes o inseto ele vem e machuca, né? Ele ataca o fruto e tem uma cicatrização, mas esse dano muito profundo naquele fruto pode ser ruim para a comercialização. Bem mesmo, danos causados por movimentação de caixas, né? Jogar esse fruto pós-colheita e ele vai amassando. Esses danos são ruins e não são aceitáveis, são considerados danos graves, bem como os frutos brotados. Então, a gente vê o início da brotação desse fruto aqui, ele não é comercial, ele pode ser utilizado para muda, mas não ser utilizado para consumo, né? Ele já perdeu características organolépticas de qualidade. Alguns defeitos que são considerados leves são espinhos, que podem aparecer em alguns cultivares, né? E o cliente normalmente consome, mas é considerado ainda um defeito leve. E os defeitos variáveis, que são lesões cicatrizadas, às vezes o inseto
foi lá e atacou, mas não se alimentou tanto daquele fruto e ele cicatrizou. Então, esses defeitos variáveis, dependendo da quantidade, podem ser aceitos pelo mercado. Algumas manchas, lesões causadas por manchas profundas, pintados, frutos com antracnose também é um problema, mas dependendo da quantidade de doença, ele ainda é aceito no consumo. Frutos com defeito de formato, né? A gente vê alguns casos de acontecer esse problema aqui, né? Essa bifurcação do ovário, gerar dois frutos colados. E frutos passados, que foram colhidos e ficaram muito tempo e não foram consumidos ou comercializados. Né? Então, esses são os nossos principais danos que podem ser causados. Bom, obrigado, pessoal, pela atenção. Tem mais um vídeo daqui a pouquinho para vocês sobre cultivo do quiabo. E a gente entra com a discussão logo em seguida, tá bom? Um abraço a todos.